Olá! Trabalho como coveiro há mais de 20 anos e durante todo este tempo já vi e ouvi de tudo. Porém, tem duas histórias que nunca consegui esquecer e vou relatá-las aqui para vocês agora. A primeira delas foi uma coisa que aconteceu há mais de 5 anos. Era uma noite como uma outra qualquer, com um vento soprando gelado entre os túmulos, e eu estava terminando de fechar uma sepultura. Este trabalho é muito normal para quem não sabe, quando fazemos um sepultamento ali pelas 17 horas, 17h30, e só encerramos quando verdadeiramente terminamos. Então, o relógio já passava de meia-noite e o silêncio do cemitério era cortado apenas pelo som distante dos cães, que latiam pelas ruas. O lugar sempre foi sombrio à noite, mas naquela noite em especial havia algo diferente no ar. Um peso que eu não conseguia explicar. Depois de terminar o trabalho, guardei as ferramentas no depósito que fica perto do muro dos fundos, e enquanto eu caminhava, senti um calafrio subir pela espinha. E de repente, eu ouvi um sussurro. Parei na hora, mas não consegui entender o que a voz dizia. Olhei em volta, mas não via nada. Respirei fundo e segui em frente, achando que era apenas a minha imaginação. Mas, quando eu estava prestes a entrar no depósito, eu ouvi novamente o sussurro, e desta vez mais alto e bem claro. Ajude-me! O som vinha de trás de um dos túmulos. Meu coração acelerou e eu pensei em ir embora, porém, algo me impediu. Talvez fosse a curiosidade ou aquele estranho senso de dever que você desenvolve quando trabalha em um lugar como esse. Com a lanterna em mãos, fui em direção ao som. Cheguei a um túmulo antigo, quase esquecido, com a lápide gasta pelo tempo. A luz da lanterna tremia em minhas mãos enquanto eu tentava encontrar alguma explicação racional para aquilo. E de repente, a temperatura ao meu redor despencou e a lanterna apagou. E foi aí que eu consegui ver. Uma figura translúcida apareceu diante de mim. Uma mulher com olhos vazios e uma expressão de agonia no rosto. Ela estendeu a mão em minha direção, repetindo o pedido. Ajude-me! O medo me paralisou naquela hora, mas a tristeza nos olhos dela era tão profunda que eu não conseguia fugir. Ela me levou até um canto do cemitério, onde, segundo ela, seus restos estavam enterrados de forma imprópria em uma vala comum. Era uma história de tragédia, de abandono e esquecimento, e ela implorava por descanso, por uma sepultura digna. Eu saí dali em direção à minha casa, e na manhã seguinte, com o coração ainda apertado, fui investigar a área indicada. Não demorou muito para encontrar os ossos enterrados superficialmente, e com a permissão dos meus superiores, providenciei uma nova sepultura para ela com uma lápide que marcasse seu lugar. Depois disso, eu nunca mais vi a tal mulher. O cemitério voltou a ser apenas um lugar de descanso para os mortos. Mas, de vez em quando passo por aquele túmulo, eu sinto um leve sopro de ar quente, como se alguém estivesse agradecendo. Pode parecer uma coisa simples, mas isto para mim é muito sagrado. E desde então, eu sempre lembro que por mais que sejam apenas ossos na terra, cada túmulo guarda uma história e algumas delas têm algo a dizer. O que eu vou contar agora é o outro relato que aconteceu e com certeza eu não esqueço. E para mim é, sem dúvida, uma das mais perturbadoras que eu já vivi. Há cerca de 3 anos, um homem tirou a própria vida em nossa cidade. Era alguém conhecido por todos, porém pouco falado. Tinha perdido a esposa e o filho em um acidente de carro e nunca conseguiu se recuperar do luto.
Alguns diziam que ele já andava como um fantasma muito antes de morrer, com um olhar vazio e passos pesados. Ele foi enterrado aqui, numa área mais afastada, onde o mato cresce alto e os túmulos são mais antigos. A cerimônia foi triste e rápida, com poucos amigos presentes. A cidade inteira parecia querer esquecer aquele acontecimento. Poucas semanas após o enterro, começaram os rumores. Alguns visitantes diziam ter visto uma sombra de um homem vagando entre os túmulos, sempre próximo ao lugar onde ele foi enterrado. Outros afirmam ouvir um choro baixo e contínuo vindo daquela direção, mas ninguém tinha coragem de investigar. Em uma noite, fui encarregado de fazer uma ronda pelo cemitério. Eu estava sozinho, apenas com a minha boa e velha lanterna para me guiar. Quando me aproximei da área onde este homem foi enterrado, senti um arrepio percorrer o meu corpo. O vento parou de soprar e o silêncio se tornou opressor. De repente, eu ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não vi nada. Continuei caminhando, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado e seguido, mas esses passos começaram a me seguir novamente, mais próximos e mais pesados do que antes. Meu coração disparou e a lanterna começou a falhar, piscando em meio à escuridão. E foi então que eu o vi. Uma figura alta, vestida de preto, estava parada ao lado de um dos túmulos. Seu rosto era indistinguível, mas eu sabia que era ele. Não sei explicar como, mas algo em mim tinha essa certeza. Ele olhava diretamente para mim sem dizer uma palavra, mas o desespero em seus olhos era evidente. Eu fiquei ali, congelado, incapaz de me mover mais uma vez. O homem levantou uma das mãos apontando para o chão ao lado de seu túmulo. Sem entender, eu aproximei-me com cautela e foi aí que eu vi que a terra estava remexida, como se algo ou alguém estivesse tentando sair de lá. Naquele momento, eu não conseguia fazer nada, então me retirei e fui para a capela. No dia seguinte, contei aos meus superiores o que aconteceu, mas a história foi recebida com ceticismo. Ainda assim, a área foi examinada e descobriram que o caixão estava mal enterrado, parcialmente exposto. Acredita-se que a terra havia cedido por conta da chuva recente, mas eu sabia que era algo mais, porém, não falei nada. Depois que reenterramos o caixão e cuidamos do túmulo, as aparições cessaram. O espírito do homem parece ter encontrado algum alívio, mas a sensação de tristeza profunda nunca deixou aquele lugar. Desde então, eu evito aquela área do cemitério à noite, não por medo, mas por respeito. Acredito que ele só queria descansar em paz, mas algo o impedia. Algo que ninguém mais, além dele, poderia entender. Eu me lembro de todas as histórias e aos poucos vou contando-as por aqui. Porém, em minha memória, esta lembrança é constante de que, mesmo após a morte, algumas almas podem não encontrar a paz que tanto desejam. Boa noite.